É tão simples. Peso da palavra do Senhor a Israel. O Antigo Testamento não foi escrito para gentio, gente. Foi para os judeus. O livro de Malaquias não foi escrito para os gentios, foi para os judeus, uma promessa de um profeta em espírito e virtude de Elias para o povo judeu. Promessa para o judeu, um profeta judeu. Elias não é um profeta gentio. Esse ministério de Elias se manifesta em João Batista, Mateus 11. Jesus disse a alguém falando: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Só ler Mateus 11. Se vocês querem dar crédito, ele está falando de João Batista. Vocês querem dar crédito? Este é o Elias que havia de vir. 11:14, Mateus 11:14. Aí ele vai dizer: mas aí a gente pega o ponto. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Claro que sim. A promessa de Elias para o judeu. Aqui está Apocalipse 11. Está tão claro isso. Há uma vinda de Elias para os judeus ainda. Você está entendendo? Querer jogar isso para gentio é fazer a Bíblia dizer o que não está dizendo e fugir da ordem bíblica. Deus trata de uma maneira lá com os judeus. Deus trata de uma maneira com os gentios. Como é que Deus trata com os gentios? Começa no livro de Atos. O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Eles foram vistas línguas repartidas entre eles. A igreja tem o Espírito Santo repartido entre eles. O ministério quíntuplo, esses dons operando na igreja. Mas esse é outro assunto, nós vamos... E quando acabarem o seu testemunho, as duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcro. Pergunto: eles já pregaram? Já morreram lá em Jerusalém? Não, é claro que não. Aqui o 7º anjo já tocou sua trombeta? Até agora nós não lemos que ele tenha tocado trombeta. Vamos seguir lendo. Vocês estão interpretando. Não, gente, você não está entendendo, nós estamos lendo. Interpretação é o que nós fomos ensinados a fazer por todos esses anos. Agora a gente só está lendo. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Eu não creio que isso tenha acontecido já. Assim como todos os irmãos da mensagem não creem também. Moisés e Elias não pregaram ainda. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Agora passou as 2 testemunhas. Após as 2 testemunhas, versículo 15: e tocou o 7º anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que há de vir, e que tomasses o teu grande poder e reinaste. Após o toque do 7º anjo, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, aos teus santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. Aleluia! E a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Isso acontece quando o 7º anjo toca a sua trombeta.
Agora mostra para mim aonde está isso. Foi ou não foi colocado fora de ordem? Esse versículo se tornou base para a doutrina da mensagem que crê cristãos do milênio. Depois que o sétimo anjo toca a sua trombeta, o que vem pela frente são eventos escatológicos do fim. O sétimo anjo só toca a sua trombeta após as duas testemunhas. Nós só lemos, gente, 8, 9, 10 e 11. Qualquer um que em sinceridade de espírito parar para ler a palavra, vai ver que estava cego e agora começa a ver. É duro, eu disse, é indigesto. E agora eu estou falando a irmãos que estão talvez vendo isso pela primeira vez. É indigesto, irmãos. Eu sei o que muitos já estão passando. Eu sei o que muitos estão sentindo, porque eu senti. Isso realmente foi muito difícil, porque nós fomos doutrinados no sistema, numa denominação chamada mensagem. Essa denominação, a mensagem, tem muita coisa boa. Por isso há de se ter um cuidado entre nós. Não é tudo que a mensagem ensinou que está errado. Não, vocês não estão entendendo. Há um grande mal-entendido. Nós não estamos levantando contra tudo que a mensagem ensinou. Ah, mas o irmão Branham revelou. Não, o irmão Branham aprendeu e ensinou como qualquer ministro. Ele aprendeu o batismo em nome de Jesus Cristo já depois de alguns anos no ministério. Ele inicia o seu ministério como um trinitário, ensinando a doutrina da Trindade. Tem várias referências da mensagem, ele dizendo: oramos para que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, venha se manifestar. Se você quiser as referências, eu te mando. Porque ele cria na Trindade. Então ele vai, ele mesmo conta, a mensagem História da Minha Vida, ele tem acesso ao grupo Só Jesus, que era um grupo unicista. Lá que ele conta que ele subiu no púlpito pela primeira vez e foi tomado pelo Espírito Santo e trouxe uma mensagem poderosa. Ali ele toma conhecimento da unidade, da unicidade. E ele se torna unicista. Agora, se você é um leitor da mensagem, você vai ver que de 63, 64 e 65, ele já tinha conhecido o irmão Livile, que era um se eu não estou enganado, um ex-testemunho de Jeová. E após ele conhecer o irmão Livile, um bom irmão, veja, não estou aqui para denegrir, mas ele tinha tendências à doutrina das testemunhas de Jeová. Após ele conhecer o irmão Livile, começa uma tendência na sua doutrina para o dualismo. Ele começa a criticar o unicismo e levar as pessoas. Por isso que nós temos tantos grupos da mensagem, todos baseados na mensagem. Todos eles estão certos. Todos eles estão pegando pontos da mensagem. Em alguns pontos o irmão Branham diz que é unicista. Aí os unicistas da mensagem se agarram nisso. Em outro ponto o irmão Branham se mostra como dualista. Os dualistas da mensagem se agarram nisso. No ano de 1957 o irmão Branham pregou a mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus. Nessa mensagem ele diz: toda a raça humana vem de Adão e Eva. Os filhos de Adão e Eva são Caim, Sete e Abel, lá em 1957. Provando que ele não cria ainda na semente da serpente. Em 58, eu não sei o que aconteceu, alguma influência ou algo, ele começa a pregar a semente da serpente. Por isso é que tem tantos grupos da mensagem. Hoje eu entendo, todos eles estão certos. Só que eles creem em ponto que interessa para eles. Aí tem o grupo da abertura da palavra, que crê que o anjo forte foi aquela nuvem, crê que a intercessão terminou. Tudo isso baseado na mensagem. Então o que nós estamos fazendo é desfazer do irmão Branham? Não. Nós estamos vendo que ele era homem. Nós o amamos. Mas ele era um homem. E já partiu, já morreu. E se ele morreu em Cristo, que eu quero crer que ele está em Cristo, ele ressuscitará junto com todos os outros. A visão da tenda não cumpriu. Foi o assim diz o Senhor. A visão da reunião na África com 300 mil pessoas, ele, não é eu que estou falando, o irmão Branham, nos últimos meses de seu ministério, ele afirma que não tinha cumprido. É o assim diz o Senhor, ele tinha dito, assim diz o Senhor, haverá uma reunião na África com 300 mil pessoas. Aí eles ficam esperando o irmão Branham ressuscitar, para reunir numa tenda, para trazer mais mistérios. E esquecem de olhar Deuteronômio 18. Irmãos, com toda a sinceridade do seu coração, por favor,
Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. Olhe para a palavra. Veja o que Deus diz sobre alguém usar o assim diz o Senhor e aquilo não cumprir. Isso aqui tranquilizou a minha alma. Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha lhe ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em o nome do Senhor, se o assunto não se cumprir e nem acontecer, esse é o assunto que o Senhor não falou. Entenda, a visão da tenda foi dita assim, diz o Senhor, não foi o Senhor quem deu. A visão da reunião na África com 300.000 pessoas, não foi o Senhor quem deu. Mas o profeta falou com presunçosamente, ou com soberba, na João Ferreira de Almeida, não é? Não tenhas temor dele. Isso aqui me tremeu a base. Eu disse, meu Deus, eu estava tendo temor de falsa profecia. Gente, não cumpriu é falsa profecia. O que não cumpriu, vamos ter que chamar o certo de certo e o errado de errado. É falso, falsa profecia. E o meu Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, fez questão de colocar na minha Bíblia, na sua também, que quando um profeta profetizar e aquilo não acontecer, fica tranquilo, não tenha temor dele, porque não fui eu quem falei. Então descansa a tua alma, gente. Não fique com medo. Eu sei que há irmãos que estão assistindo escondido, porque eu sei como esse sistema da mensagem é cruel. De família, pais contra filhos, irmão que não fala com irmão, simplesmente porque estamos lendo a Bíblia. E eu sei, porque quando eu comecei a questionar, eu já fui posto para escanteio. Irmãos, eu estava apenas questionando o assunto, estudando o assunto. Eu ainda não tinha conversado com os irmãos, todos. Já teve pastor que subiu no púlpito e fez pronunciamento fora da internet, dizendo assim, o pastor Adriano não está mais no nosso companheirismo. Eu fui posto para fora antes mesmo de esclarecer, antes mesmo de entender, só por questionar. Então eu sei como o sistema é cruel. Não tenha medo. Toda vez que havia uma visitação de anjo, toda vez que um anjo chega diante de alguém, ele diz, não tenha medo, porque os homens põem medo. Ele chega, não tenha medo, eu venho da presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Ah, glória a Deus, aleluia! Não é hora de pregar, mas a emoção está demais, a unção é tremenda. Amém. A alegria, a paz em nosso coração. Não pense você que estamos arrependidos. Não, as pontes foram queimadas. Aleluia. Se alguém está arrependido, fique em paz. Se você, depois de um tempo, fala, não, eu vejo que não é bem assim mesmo, e eu tinha até pensado que era, mas não é, eu vou voltar para onde eu estava. Fica em paz, eu não vou ser seu inimigo. E eu digo, as portas desta igreja sempre estarão abertas para todos que já saíram ou que saírem, de quem não parou para estudar o assunto. Então eu estudei a mensagem. Precisa de muita humildade, porque mexe no nosso ego. É ou não é? Meu Deus, eu me deixei enganar. Não, você precisa entender que o diabo, ele é muito mais experiente do que nós. E ele cria enredos, junto com muita coisa certa, ele põe alguma coisinha errada, para a gente não ver. Então, Deus é muito maior do que tudo isso. Ele vai olhar na sua sinceridade e vai dizer assim, no tempo certo você vai enxergar. Então não tenha medo. Não tenha medo. A palavra de Deus está acima de tudo. Nós simplesmente desejamos deixar todas as coisas de lado e olhar para a palavra e olhar para Cristo. Combater isso é combater Cristo. Não queira estar combatendo Deus. Tome Deus em sua palavra. Senhor Jesus, eu estou muito agradecido, porque tudo isso tem acontecido de forma sobrenatural. Desde os momentos em que conversamos com cada família, que temos assentado agora como igreja,
O Senhor tem movido de uma maneira que não tem explicação. É Deus mostrando, é Deus levando as pessoas a entender e simplesmente ler o texto bíblico. Nós não estamos interpretando nada, estamos apenas lendo e entendendo como está escrito. Obrigado. Nós pedimos perdão ao Senhor por tantos anos que seguimos uma idolatria, excessos e pontos que divergem da Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Não nos imputes esses pecados. Pecados que fizemos sob influência desta árvore chamada mensagem, cujos frutos têm se mostrado aí em nossos dias. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas. Como igreja, como irmãos, nós pedimos, perdoa-nos. Se há ainda algo em nós que está impedindo o Senhor de agir, perdoa, Senhor. Nosso povo tem estado enredado por tanto tempo. Nós confessamos o nosso pecado e nós rogamos ao Senhor a Tua misericórdia. O Senhor tem sido tão tremendo conosco, em nos permitir ver a luz do momento, a luz da Tua palavra. Senhor, que junto com isso todas as bênçãos e promessas da Tua palavra sejam derramadas na igreja. Que esta unção da Tua palavra seja transferida à igreja, aos obreiros, a pastor, evangelista, diáconos, todo o ministério, aqui no sul, lá no centro-oeste, no norte, em todos os lugares, em todos os estados, onde há irmãos sinceros se levantando pela palavra. Possa o Senhor descer com esta unção do alto. E aos nossos amados, preciosos irmãos da mensagem, que nós amamos, Senhor, nós não fechamos as portas de nossas casas para eles. Nossas portas estão abertas. Nós não faremos nenhuma política contra eles. Nós não lutaremos contra eles. Nossas portas continuarão abertas. As portas de nossas igrejas continuam abertas, Senhor, para que num momento onde o Senhor possa abrir os olhos a esses amados e preciosos irmãos em Cristo, que eles tenham um lugar, um refúgio onde encontrar um descanso para suas almas. Aleluia. E esse descanso só se encontra em Cristo e em Tua palavra. Deus, unge a cada irmão, Senhor, para saber como expressar com amor, para saber como tratar os outros com amor, entendendo que nós não estamos em guerra contra as pessoas, mas que nós realmente estamos desejando e orando e amando cada um para que todos vejam a luz da Tua palavra. Usa cada um como instrumento de bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.